Diga aí, gente, tudo bem? Espero mesmo que você esteja bem. Estamos aqui para mais uma conversa na quarentena, dando sequência aos nossos papos a respeito de disciplinas espirituais. A primeira conversa, o primeiro vídeo sobre isso está aqui em cima, se você quiser conferir. E hoje a gente segue o caminho das disciplinas espirituais, falando hoje sobre oração. O evangelista Lucas é aquele que melhor descreve a vida de oração de Jesus. Ele gasta bastante tempo frisando situações em que Jesus está orando. Então a gente vai seguir Lucas e tentar aprender algumas coisas a respeito da vida de oração de Jesus, já que ele é o nosso modelo maior. Lucas 22:39 diz assim: "E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam." É bom a gente perguntar no começo da nossa conversa quanto a oração faz parte da nossa vida, qual o espaço da oração dentro da nossa rotina diária. A maior parte de nós vai dizer assim, não tanto, porque depende. Depende de como nós estamos, depende das situações que estamos vivendo, depende do dia a dia. Se as coisas não estão muito boas, a gente dobra o joelho e vamos orar. Se preciso de um resultado financeiro relativo à cura de alguém, uma situação familiar, se eu estou com um problema, eu tasco oração. Mas se não estou, se a vida está mais tranquila, mais equilibrada, geralmente a gente esquece disso. E esse é um grande problema, porque ao observar Jesus e observar esse texto específico que a gente destaca aqui, há uma frase que me chama muito a atenção, um termo que me chama muito a atenção, que Jesus, como de costume, foi orar. A oração era alguma coisa que fazia parte da vida de Jesus. Ele não orava só em momentos difíceis ou só em momentos bons. Ele sempre orava, como costumeiramente fazia. E seria muito bom se nós adquiríssemos, se nós desenvolvêssemos, se nós nos permitíssemos crescer na nossa relação com o Pai, achando um bom caminho para que a oração fizesse parte do nosso dia a dia. Tantas distrações, tanto tempo perdido, tanta internet, tantas séries, tanto Facebook, pouca oração. Desafio para todos nós cristãos é encontrarmos tempo para orarmos. Aliás, nós temos, é só uma questão de ajuste, eu acho que todos nós podemos fazer isso. Outra coisa que me chama a atenção é que lá em Lucas 22:41 diz o texto: "Ele por sua vez se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava." Jesus se afasta, Jesus se retira. É a ação da solitude. Portanto, oração também muitas vezes está ligada ao exercício da solidão proposital. Aquilo que eu faço, a atitude que eu tomo de isolamento para me relacionar com Deus, para falar com Deus, para desenvolver a minha vida de oração. O termo usado aqui no grego é um termo que significa lugar de onde saímos. Ele significa algumas coisas, entre elas isso, lugar de onde saímos. É aquele ponto de partida. E me parece que isso tem tudo a ver com o momento que nós vivemos como sociedade. Porque cercado de coisas, bitolado de coisas que nós estamos, cheios de tarefas e de atividades, nós precisamos sair de onde estamos e nos afastar um pouco para que o momento de oração seja uma realidade na nossa vida. Estamos tão cheios de situações, presos em tudo que vivemos, que é fundamental fazermos como Jesus, que propositalmente, que de forma necessária, percebe que havia necessidade de se retirar, de se afastar. Que sejamos assim, que a gente busque um tempo de solitude. Penso até que um lugar específico, um momento específico, um tempo específico é um exercício maravilhoso para fazermos. No lugar onde estamos, frequentemente não temos conseguido fazer isso. Tem a ver com espaço físico, tem a ver com tempo, tem a ver com disponibilidade. É sair de onde nós estamos, é nos deslocar de onde nós estamos para um tempo de oração. E realmente um ponto de partida. Outra coisa importante que esse termo significa também é livrar-se do poder de alguém com segurança. A gente às vezes se vê aprisionado na agenda, nas tarefas, no dia a dia, no corre-corre, na preocupação. Estamos aprisionados muitas vezes ao que estamos fazendo e precisamos nos livrar disso
para encontrarmos um tempo de solitude. Eu percebo que temos uma grande dificuldade nesta sociedade que estamos vivendo, nesse tempo, de ficar só. As pessoas não querem ficar sozinhas. Elas sempre estão acompanhadas, seja por um celular, seja por um rádio que fala alguma coisa, uma música, alguma coisa. Solitude parece que faz mal hoje em dia. E esse é um desafio que nós temos. Busquemos o tempo de solitude, de afastamento, porque esse é um bom caminho para o desenvolvimento da nossa vida de oração. Mas tem mais, tem a comunhão. Se Jesus se isolava, Jesus se aproximava e se relacionava. Lucas 9:28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Depois de falar da sua morte e apresentar aos discípulos a necessidade que eles tinham de abandonar a sua própria vida, pegar a cruz e seguir Jesus, ele vai orar com eles. A vida cristã é uma vida desafiadora. A vida nesse mundo é uma vida desafiadora, mas a vida cristã é a vida do caminho estreito, em que nós temos que todos os dias negarmos a nós mesmos, pegarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. Nada melhor, penso, que olhando para o exemplo de Jesus, que esse movimento de oração seja feito de forma comunitária. A oração comunitária nos une. Podemos então dividir as cargas, podemos então compartilhar experiências, podemos então avançarmos no caminho que Jesus propôs para nós, aliás, olhando para Ele como alvo da nossa caminhada, como aquele que nós devemos imitar e procurar ser como Ele. Nesse caminho, a oração comunitária é fundamental. Jesus orou sozinho, mas também orou com os discípulos. E é preciso desenvolver essas amizades de oração. Gente com quem você pode contar, dividir a sua vida, conversar, compartilhar. Hoje as pessoas precisam falar, aliás, não só hoje, sempre. Mas hoje a gente paga para falar. A gente tem que contratar alguém para nos ouvir. Sendo que uma boa amizade de oração pode ser um caminho para resolver também essa questão do desabafo interior e do coração que a gente coloca para fora, as nossas necessidades, ansiedades, junto com outros irmãos. E nessa amizade de oração também a gente apresenta tudo isso junto a Deus. O grande desafio que nós temos é remodelar o nosso conceito de oração. Oração para nós tem sido um instrumento de causa e efeito, de poder, de realização, quem ora mais forte, quem tem mais poder, coisas como determinar, como dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Isso não tem nada a ver com a oração, o tipo de oração que eu vejo Jesus praticar e viver. Jesus vive a oração da comunhão. Jesus vive a oração da aproximação. Jesus vive a oração que molda o seu coração à vontade do Pai. Para isso é preciso ter, em alguns momentos, solitude. Para isso é preciso ter, em alguns momentos, comunhão. Mas, para isso, principalmente, é necessário que a oração seja algo frequente e constante na nossa vida. A gente fica por aqui nesse vídeo de hoje, mas no próximo a gente continua essa conversa sobre oração, porque tem muito mais para a gente aprender junto aqui, olhando para a vida de Jesus. Deus te abençoe. Valeu, tchau, tchau.